E se eu lhe dissesse que houve um rei tão fisicamente deformado que seu próprio povo acreditava que ele era amaldiçoado pelo próprio diabo? Conheça Carlos II da Espanha. Um monarca cuja aparência era tão chocante que até mesmo sua corte real sussurrava que ele devia estar enfeitiçado. Eles o chamavam de Euizado, o enfeitiçado. Mas aqui está a questão. Carlos não foi amaldiçoado por forças sobrenaturais. Ele foi amaldiçoado por algo muito mais sinistro, sua própria linhagem real. Esta é a história de como a dinastia mais poderosa da Europa se destruiu por dentro, criando um rei tão deformado que, quando finalmente morreu, sua autópsia revelou horrores que pareciam confirmar todos os medos sobrenaturais que seus súditos sussurravam há décadas. E se você estiver pronto para mergulhar em segredos históricos mais chocantes que os livros didáticos não lhe contam, clique no botão de inscrição porque estamos apenas começando com a verdade perturbadora por trás do poder real. Primeiro, o maxilar que não conseguia fechar. Quando embaixadores estrangeiros encontraram Carlos II pela primeira vez, muitos não conseguiram esconder o choque. Ali estava o rei do império mais poderoso da terra, e ele não conseguia nem fechar a boca. Seu maxilar se projetava tanto para frente que seus lábios não conseguiam se encontrar, deixando sua boca aberta como uma porta quebrada. Isso não foi um acidente de nascimento, mas o resultado inevitável de 2 séculos da obsessão mais sombria da família Habsburgo. Eles chamavam isso de manter a linhagem pura. Mas o que eles estavam realmente fazendo era jogar roleta russa genética com seus próprios descendentes. Os Habsburgos tinham uma regra simples: casar com a família, manter o poder concentrado. Primos se casavam com primos, tios se casavam com sobrinhas. E às vezes as conexões familiares ficavam tão distorcidas que uma única pessoa podia ser sua própria prima várias vezes. Seus pais eram tio e sobrinha. Seus avós de ambos os lados também eram tio e sobrinha. Volte o suficiente e você descobrirá que Charles tinha a diversidade genética de alguém cuja família havia sido isolada em uma ilha deserta por gerações. O resultado era o que os médicos chamam de prognatismo mandibular, mas todos os outros chamavam de mandíbula Habsburgo. A mandíbula inferior de Charles se projetava tão dramaticamente que, quando ele fechava a boca, ainda havia um espaço pelo qual se podia enfiar uma moeda. Seus dentes não se alinhavam de jeito nenhum. A fileira de cima ficava completamente atrás da fileira de baixo, impossibilitando a mastigação. Mas é aqui que a coisa fica realmente perturbadora. Cada refeição se tornava uma provação humilhante. As cozinhas do palácio tinham que preparar sua comida como mingau de bebê. Tudo em purê, amassado ou líquido. Mesmo assim, comer era um processo sujo e trabalhoso. A sopa vazava pelos cantos da boca. Comida sólida simplesmente caía. Os jantares reais, que deveriam ser demonstrações de majestade e poder, tornaram-se espetáculos grotescos onde os servos constantemente enxugavam a saliva do queixo do rei. A pior parte, sua fala era quase ininteligível. A mesma deformidade da mandíbula que tornava impossível comer transformava cada proclamação real em uma luta. Diplomatas estrangeiros precisavam de intérpretes não por causa das barreiras linguísticas, mas porque literalmente não conseguiam entender o que o rei espanhol estava tentando dizer. Suas palavras saíam como murmúrios úmidos e arrastados que até mesmo seus próprios cortesãos tinham dificuldade em decifrar. Registros do palácio mostram que a própria mãe de Charles, a rainha Mariana, escreveu cartas descrevendo seu terror de que seu filho pudesse morrer engasgado com a própria língua durante o sono. O governante mais poderoso da Europa era considerado um risco de asfixia. E o pior de tudo é que os Habsburgos sabiam que seus casamentos estavam gerando filhos cada vez mais deformados. Mas eles continuaram mesmo assim. O poder era mais importante do que a agonia física de seus descendentes. Quando Charles nasceu, ele era essencialmente um experimento vivo sobre o que acontece quando a genética humana dá errado catastroficamente. 2. Um corpo que desafiava a natureza. O maxilar dos Habsburgos era apenas a ponta do iceberg. O corpo inteiro de Charles II era uma bagunça, e a extensão total de suas deformidades faria os aldeões medievais se benzerem de terror. Aos 35 anos, Charles parecia uma criança doente que havia sido esticada e torcida por alguma força cruel. Ele mal chegava a 1,5 metros de altura. Mas não era apenas sua altura que estava errada. Suas proporções estavam completamente erradas. Sua cabeça era enormemente grande em comparação com seu corpo frágil, balançando em um pescoço tão fraco que mal conseguia suportar o peso.
Seus membros eram finos como palitos e pareciam quase esqueléticos, enquanto seu torso era estranhamente comprimido e curvado. Charles não conseguia nem andar até os 8 anos de idade. Pense nisso por um momento. A maioria das crianças dá seus primeiros passos por volta do primeiro aniversário. Charles passou quase uma década incapaz de suportar o próprio peso corporal. Mesmo quando finalmente conseguiu andar, foi mais como um andar cambaleante. Os registros do palácio o descrevem cambaleando de parede em parede, usando móveis como apoio como um homem idoso, apesar de estar supostamente no auge. Sua coluna era tão curvada que ele parecia permanentemente curvado, dando-lhe a silhueta de alguém carregando um fardo invisível. E de certa forma, ele era o fardo de gerações de danos genéticos concentrados em um indivíduo catastroficamente azarado. Os efeitos mentais foram igualmente devastadores. Charles tinha a capacidade intelectual de uma criança já na idade adulta. Ele não conseguia ler até os 10 anos de idade e, mesmo assim, lutava com a compreensão básica. Os tutores da corte descreveram tentar ensiná-lo como tentar preencher um vaso quebrado. As informações entravam, mas nada parecia grudar. Sua regulação emocional era a de uma criança presa no corpo de um adulto. Os servos do palácio relataram que Charles tinha acessos de raiva violentos por pequenos inconvenientes, gritando e se debatendo como uma criança a quem foi negado um brinquedo. Esses períodos eram seguidos por períodos de abstinência completa, nos quais ele ficava sentado imóvel por horas, olhando para o nada, completamente indiferente ao mundo ao seu redor. Até mesmo seu cabelo traía seus danos genéticos. Cresceu em tufos finos e irregulares que caíam regularmente, deixando-o com um couro cabeludo que mais parecia a pele de um animal doente do que uma coroa real. Os pintores da corte foram forçados a usar liberdades criativas em seus retratos oficiais. Mas mesmo suas tentativas mais lisonjeiras não conseguiam esconder completamente a realidade do que Charles havia se tornado. A parte mais perturbadora era que a condição de Charles piorava à medida que envelhecia. Enquanto a maioria das pessoas atinge a maturidade física e se estabiliza, Charles estava se deteriorando ativamente. Seu corpo, já fraco, estava falhando mais rápido do que o envelhecimento normal poderia explicar. Os médicos da época não tinham explicação para o que estavam testemunhando. Um humano vivo cuja genética havia falhado tão completamente que seu corpo parecia estar tentando ativamente se desligar. 3. O rei que não conseguia ter herdeiros. É aqui que a trágica história de Charles II se torna um desastre continental. O trono mais poderoso da Europa pertencia a um homem que não conseguia ter um único herdeiro. Charles se casou 2 vezes, tentando desesperadamente cumprir o requisito mais básico da realeza. Dando continuidade à dinastia, sua primeira esposa foi Maria Luísa de Orleans, uma princesa francesa que chegou à Espanha esperando se casar com um rei. Em vez disso, viu-se presa ao que os cortesãos sussurravam era quase um homem. A noite de núpcias teria sido um desastre. Servidores do palácio testemunharam posteriormente que Maria Luísa emergiu dos aposentos reais em lágrimas e Carlos parecia confuso e angustiado. As mesmas mutações genéticas que haviam deformado seu corpo também o deixaram funcionalmente impotente. Seus órgãos reprodutivos eram tão subdesenvolvidos que os médicos da época os descreviam como infantis. Essencialmente, Carlos tinha a maturidade sexual de um menino pré-púbere preso no corpo de um adulto em decadência. Mas a corte espanhola não podia admitir isso publicamente. Em vez disso, culparam Maria Luísa por ser estéril, submetendo-a a exames e tratamentos médicos humilhantes. Ela foi forçada a beber misturas de ervas repugnantes, submeter-se a procedimentos dolorosos e suportar o escrutínio constante de uma corte que precisava desesperadamente que ela produzisse um herdeiro que seu marido era biologicamente incapaz de proporcionar. O custo psicológico foi devastador. Maria Luísa, antes descrita como vivaz e inteligente, tornou-se retraída e deprimida. Ela passava os dias em oração, implorando a Deus por um milagre que nunca aconteceria. Alguns historiadores sugerem que ela pode ter sido lentamente envenenada pelos tratamentos de estresse e remédios para a fertilidade que lhe foram impostos. Quando Maria Luísa morreu misteriosamente aos 26 anos, Carlos casou-se novamente com Maria Ana de Nevers. O segundo casamento foi ainda mais desesperador. Nessa época, Carlos já estava na casa dos 30 anos e sua condição física havia se deteriorado ainda mais. Maria Ana escreveu cartas particulares descrevendo seu horror com a aparência do marido e sua crescente percepção de que gerar um herdeiro era impossível. A corte tentou de tudo.
Trouxeram os melhores médicos de toda a Europa, consultaram textos antigos sobre fertilidade e até tentaram remédios mágicos. Carlos foi submetido a exames humilhantes, nos quais médicos cutucavam e mediam seus genitais, tentando encontrar uma maneira de fazê-los funcionar. Nada funcionou porque o problema não era médico. Enquanto isso, o resto da Europa observava e esperava. Todos sabiam que, quando Carlos morresse sem um herdeiro, o trono espanhol estaria em disputa, e todas as grandes potências tinham reivindicações que estavam preparadas para impor com exércitos. A Guerra da Sucessão Espanhola já estava fermentando nos círculos diplomáticos, apenas esperando pela morte inevitável de Carlos. A ironia é impressionante. Os Habsburgos passaram séculos controlando obsessivamente os casamentos para concentrar poder, e seu último rei não conseguia sequer consumar um casamento. Sua pureza genética havia criado um homem tão debilitado que ele não conseguia desempenhar a função biológica mais básica exigida de um monarca. 4 exorcismos no Palácio Real. Quando a ciência médica falhou em explicar ou curar Carlos II, a corte espanhola recorreu ao sobrenatural. O que se seguiu foram algumas das cerimônias religiosas mais bizarras e perturbadoras já realizadas em um monarca vivo. Exorcismos públicos realizados no próprio Palácio Real. A igreja tinha uma explicação simples para a condição de Carlos. Ele estava possuído por demônios. O padre Frei Landas, o exorcista-chefe da corte, declarou que Carlos era possuído por múltiplos espíritos malignos que haviam sido colocados ali por meio de bruxaria. Mas é aqui que a coisa fica realmente selvagem. Os exorcismos não foram realizados em alguma capela escondida. Eram produções teatrais em grande escala, realizadas na Sala do Trono, com nobres e dignitários estrangeiros forçados a assistir ao rei se contorcer no chão enquanto padres gritavam encantamentos em latim sobre seu corpo em convulsão. O padre Dias começava forçando Carlos a beber água benta, água misturada com relíquias religiosas moídas. O rei imediatamente adoecia violentamente, provavelmente por beber o que era essencialmente água suja, cheia de fragmentos de ossos, que os padres interpretavam como demônios lutando contra substâncias sagradas. Carlos vomitava, tremia incontrolavelmente e às vezes, perdia a consciência. Enquanto o padre Dias gritava que podia ver os demônios saindo do corpo do rei, as cerimônias podiam durar horas. Carlos, já fraco e confuso, era submetido a manipulações físicas agressivas enquanto os padres tentavam literalmente arrancar os demônios de sua carne. Eles pressionavam crucifixos contra sua pele até que ele gritasse, o borrifavam com água benta e o forçavam a recitar orações em latim, uma língua que ele mal conseguia compreender devido às suas limitações intelectuais. Mas os exorcistas não se limitaram ao próprio Carlos. Eles se convenceram de que todo o Palácio Real estava amaldiçoado, levando a um dos episódios mais bizarros da história real. Em 1698, o padre Dias ordenou uma purificação sistemática do palácio que se assemelhava a algo entre limpeza de primavera e guerra sobrenatural. Os servos foram ordenados a recolher todos os itens que poderia estar contaminado por bruxaria. Isso incluía pertences pessoais de rainhas anteriores, presentes de cortes estrangeiras e até mesmo peças de mobiliário. Esses objetos eram levados para o pátio do palácio e queimados em enormes fogueiras enquanto os padres entoavam orações de exorcismo. A parte mais perturbadora era que Charles parecia acreditar que estava funcionando. Sua capacidade mental limitada o tornava suscetível à sugestão e, quando os padres lhe diziam que os demônios estavam sendo expulsos, ele experimentava um alívio temporário de sua dor física constante. Isso criava um ciclo horrível em que Charles implorava por mais exorcismos sempre que seus sintomas pioravam. Os exorcismos atingiram seu auge em 1699, quando o padre Dias afirmou ter identificado e expulsado com sucesso 47 demônios diferentes do corpo de Charles. Cada demônio supostamente tinha um nome específico e era responsável por diferentes aspectos da condição de Charles. O rei estava tão exausto por essa maratona de ataque espiritual que desmaiou e não falou por 3 dias. A trágica realidade era que, enquanto Charles estava sendo submetido à tortura medieval disfarçada de cura espiritual, ele também estava se deteriorando rapidamente por condições médicas reais que a ciência do século XVII não conseguia entender. 5. A autópsia que chocou a Europa. Quando Carlos II finalmente morreu em 1700, aos 38 anos, a corte espanhola enfrentou um momento de terrível verdade. Eles passaram décadas alegando que seu rei foi amaldiçoado por forças sobrenaturais,
mas agora precisavam saber o que realmente havia dentro do corpo do homem que chamavam de Elixir. O que os médicos reais descobriram durante a autópsia de Carlos foi tão chocante que o relatório oficial foi inicialmente suprimido, considerado perturbador demais para o consumo público, mas os detalhes eventualmente vazaram, e eles pintaram um quadro de horror interno que parecia confirmar todos os medos sobrenaturais que seus súditos haviam sussurrado por décadas. O doutor Jerônimo de Lafuente Pierola, o médico real que conduziu o exame, escreveu o que se tornou um dos documentos médicos mais horripilantes da história europeia. De acordo com seu relatório, o corpo de Carlos parecia mais o de um monstro do que o de um homem, contendo órgãos tão malformados e doentes que parecia impossível que ele tivesse vivido tanto. Vamos começar com seu coração. O doutor Pola descreveu-o como não sendo maior do que uma noz, enrugado e enegrecido como um pedaço de carne queimada. Um coração adulto normal pesa cerca de 300 gramas. O coração de Charles parecia pesar menos de 50. Era tão pequeno e danificado que os médicos se maravilharam por ele ter conseguido fazer o sangue circular. Seus pulmões foram descritos como corroídos e gangrenosos, cheios de fluido e do que parecia ser tecido em decomposição. O cheiro que emanava de sua cavidade torácica era tão fétido que vários assistentes fugiram da sala. Mas as descobertas mais perturbadoras foram em seu abdômen. Os intestinos de Charles foram descritos como putrefatos e gangrenosos, essencialmente apodrecendo dentro de seu corpo. Os órgãos reprodutivos que causaram tanta turbulência política revelaram-se catastroficamente subdesenvolvidos. Talvez o mais chocante de tudo tenha sido o que encontraram em seu crânio. Quando os médicos abriram a cabeça de Charles, descobriram que seu cérebro estava cercado por uma quantidade anormal de fluido, o que hoje conhecemos como hidrofilis. Seu próprio tecido cerebral parecia danificado e descolorido, o que explicava suas deficiências intelectuais e comportamento errático. O doutor Pola concluiu seu relatório com uma declaração que causou comoção nos tribunais europeus. É um milagre que este corpo tenha sustentado a vida por tanto tempo. Não continha um único órgão saudável. Os resultados da autópsia foram tão extremos que, na verdade, reforçaram crenças sobrenaturais em vez de dissipá-las. Como alguém poderia sobreviver com órgãos tão danificados, a menos que forças obscuras estivessem envolvidas? As evidências médicas pareciam provar que Carlos realmente havia sido amaldiçoado, só que não da maneira que se esperava. O que torna isso ainda mais assustador é que Carlos viveu 38 anos com esses horrores internos. A cada dia de seu reinado, ele morria lentamente de dentro para fora. Seu corpo era uma coleção de sistemas falhos, unidos por pura teimosia biológica. Carlos II morreu sem um herdeiro e, como previsto, a Europa explodiu na Guerra da Sucessão Espanhola, um banho de sangue continental que durou mais de uma década e matou centenas de milhares. A obsessão dos Habsburgos com a pureza genética não destruiu apenas um homem. Desencadeou um dos conflitos mais mortais da história europeia. A trágica ironia é perfeita. Uma dinastia que passou séculos concentrando poder por meio da endogamia acabou perdendo tudo porque seu último rei não conseguiu nem desempenhar a função biológica básica necessária para continuar sua linhagem. Carlos II tornou-se a prova viva de que, às vezes, o maior inimigo do poder absoluto não é a revolução ou a invasão. É a própria biologia. E essa foi a história do rei mais feio da história.